Olá, tudo bem? Sou o professor John Benchimol, dando continuidade ao nosso curso Educação Ambiental no Ensino Fundamental, aula 5. Vamos falar um pouco sobre a formação dos professores, nossos educadores. Né? Como é que você acha que está o desenvolvimento acadêmico, não é, dos nossos amigos educadores? Os educadores ambientais possuem um papel social e, nesse sentido, a educação ambiental pode contribuir para a renovação do sistema educativo, sendo importante lembrar que ela sozinha não transforma a sociedade, por ser produto da mesma. Desta forma, seu papel é procurar minimizar os danos ambientais de maneira a gerar equilíbrio no convívio social e natureza. Como foi falado nas aulas anteriores, a gente precisa entender que o ser humano ele faz parte da natureza, ele causa diversas alterações na natureza, mas ainda fazemos parte, somos animais e estamos ali inseridos no ecossistema. Nós interferimos por causa da nossa tecnologia, nosso conhecimento tecnológico, mas ainda somos animais, ainda fazemos parte do ciclo ecológico. Então nós precisamos atuar de forma a equilibrar nosso conhecimento tecnológico e as relações que temos com a natureza, para diminuir assim os problemas e a degradação que estamos criando. Então, a educação ambiental, somente nas escolas, ela é desafiadora para os professores que necessitam de embasamento teórico e metodológico aprofundado para desenvolver, entre outras questões, o direito à vida para todos. É preciso realçar o sistema educativo com práticas pedagógicas que visem a formação de cidadãos com atitudes, pensamentos responsáveis em relação ao ambiente. Então, nós, como educadores do ensino fundamental, nós precisamos entender que aquelas crianças são cidadãos. Elas aprenderão conosco questões sobre o meio ambiente, sobre a nossa relação com o meio ambiente e o que nós devemos fazer para minimizar os problemas que o nosso consumo desenfreado causa. Então, essa relação é muito importante. O professor ele educa aquele aluno para ele se tornar um cidadão consciente. Então, para isso, você precisa utilizar práticas eficientes, práticas pedagógicas eficientes. Nós podemos utilizar as práticas anteriores, sim, mas a gente tem que lembrar que existe a contextualização local. Não é sempre que aquele projeto que foi desenvolvido por tal professor em tal local, com tal escola, vai ser desenvolvido da mesma forma que você, no seu local, na sua escola, na sua cidade. Então você precisa desenvolver novas práticas, novos conhecimentos, que de fato sejam eficientes, que modifiquem mesmo o comportamento daqueles alunos. Porque é isso que você quer que aquele aluno aprenda e ele modifique o comportamento dele em relação à natureza, em relação ao seu consumo, em relação a como ele utiliza, que ele consome e também como ele descarta os seus resíduos. Então o professor ele precisa pensar nisso. Não apenas fazer um projeto porque é obrigatório ele fazer aquele projeto, porque sempre naquela data ali, são aquelas datas conhecidas, né, como o Dia do Meio Ambiente. Não só nesse momento você deve fazer projetos. Você pode fazer esses projetos, você pode utilizar seus métodos pedagógicos a todo momento, não só nessa data. Em todo momento você precisa desenvolver, você precisa criar. Porque nós consumimos todos os dias. Nós descartamos resíduos todo dia. Então, aquele aluno, se você souber utilizar os mecanismos, as ferramentas pedagógicas adequadas, talvez ele mude o comportamento dele e dos demais em que ele tem acesso.
o sistema educativo ele precisa se adaptar aos novos tempos, né? A nova tecnologia, a educação remota, a, a tecnologia, né? Utilização de aplicativos, de conhecimento, de vídeos, tudo isso pode facilitar essas práticas pedagógicas. Você pode facilitar o acesso ao conhecimento do seu aluno, porque hoje em dia todos os alunos têm celular, né, a maioria. A todas as pessoas hoje em dia têm acesso a smartphones que podem receber informações. Então você pode desenvolver projetos atrelados a esse pensamento, às novas tecnologias. Então o professor ele precisa estar aí inserido, atualizado, em todo esse panorama, tanto ecológico como também tecnológico. Aí nós, como educadores, trabalhamos de 3 períodos, a maioria trabalha 5 dias, 6 dias por semana, de manhã, tarde e noite. São diversas turmas, diversos alunos. Talvez você não tenha tempo de construir algo, você não tenha tempo de procurar um curso para se profissionalizar, uma qualificação, não tenha tempo. Na verdade, tanto trabalho você acaba ficando sem tempo. Então, é necessário que você procure algum curso de capacitação, ou você então converse com alguém que tem maior conhecimento com isso, secretarias de meio ambiente, você tem acesso a novas informações, para que facilite assim o conhecimento, o seu conhecimento sobre esse tema, sobre as questões ambientais. Porque nós, como professores, a gente sempre tem que estar nos atualizando. Então, hoje em dia, por exemplo, nós estamos inseridos numa realidade onde a educação remota é muito necessária. Então, nós precisamos desenvolver métodos, técnicas para a gente estar inserido nesse momento. Para a gente possa, então, se tornar educadores bons educadores, que a gente consiga mesmo desenvolver um processo de ensino-aprendizado adequado para os nossos alunos. Os professores precisam compreender a complexidade do ato educativo, a relação entre educandos e educadores, para que consigam partilhar as responsabilidades pelo um bem comum da humanidade, que é a natureza, né? Nossas relações com a natureza. Então, nós, como educadores, devemos entender isso. Primeiro, o nosso aluno deve ser o protagonista do conhecimento, não só nós ali no meio como apenas mensageiros do conhecimento. Nós devemos fazer com que aquele aluno se torne crítico, aquele aluno pense a respeito, passe esse conhecimento para frente, para outras pessoas, dissemine mesmo, seja um disseminador desse conhecimento. O professor ele deve desenvolver essas técnicas utilizando a tecnologia, utilizando todas as formas que ele puder e achar necessário dentro da sociedade que ele está inserido, dentro das relações de contextualização e problemática que ele está inserido. Se você, por exemplo, vive em uma cidade do interior que é bem próxima da natureza, você pode utilizar isso no seu projeto, na sua aula, no seu plano de aula. Mas se você vive numa cidade mais urbana, mais próxima à capital, que tem um distanciamento maior de reservas naturais, então você pode ter necessidade de desenvolver outras situações. Tudo isso é passado para o educador na universidade. Em algumas situações são passados para o educador as práticas pedagógicas que ele deve desenvolver, né? Ele deve dali se adequar, contextualizar naquele local, que é muito importante a criança se sentir, o aluno se sentir inserido, né? Ele se vê naquela situação, não apenas receber uma informação, mas sim se sentir parte do contexto.
Vamos lá, os professores precisam romper o pragmatismo de reprodução do conhecimento. O maior problema é esse. Nós acabamos replicando métodos antigos, né? Práticas antigas. Nós devemos acabar com isso, romper essa relação com práticas anteriores, porque nós estamos num mundo totalmente diferente dos educadores que vieram antes de nós. Claro, nós não somos mais importantes ou temos uma estrutura melhor do que a deles. Talvez não se sabe, mas nosso contexto social é bem diferente do deles. Então, o conhecimento que a gente tem hoje em dia é diferente do que eles tinham, a relação com a natureza é diferente. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos modificar as nossas práticas. Talvez aquele projeto, aquela prática educativa que o professor há 10 anos atrás utilizou, era uma boa prática? Sim, para aquele contexto social, histórico daquele momento. Mas nós não estamos mais 10 anos atrás, nós estamos na época atual, que tem uma grande utilização de ferramentas digitais, que as crianças têm acesso à tecnologia com mais facilidade. Então nós precisamos entender esse contexto. Existem diversos aplicativos, ferramentas digitais que podem facilitar isso, que não tinha anteriormente. Então o professor ele deve pensar além, sair um pouco da caixa. O educador ambiental precisa viabilizar ao aluno o contato direto com os elementos da natureza, com ênfase em estratégias que possibilitem os alunos conhecer os processos cognitivos e perspectiva de solucionar alguns dos problemas ambientais. Às vezes você precisa ver para crer, não é? Talvez o aluno mais urbano ele não tenha uma vivência maior com a natureza, mas o interiorano tem. Mas isso não quer dizer que você não possa, de alguma forma, até mesmo tecnológica, trazer a natureza para dentro da sala de aula, para aquele contexto mais urbano. Isso também não quer dizer que você não possa mostrar para os alunos do interior o que está sendo feito na zona urbana. Por exemplo, na zona urbana, os resíduos são eliminados de tal forma. Na zona urbana o consumo é maior, desenfreado, isso está causando problemas no interior também. Tudo isso você pode relacionar, você pode apresentar, todas essas relações. A gente tem que entender que a natureza, o ecossistema, está tudo ligado, interligado, e essas relações a gente precisa mostrar para os alunos que o que ele faz também vai incidir sobre uma questão maior, sobre problemas maiores, não é? Porque senão fica preso em uma situação individual, em que aquele aluno ele acha que ele não pode mudar o mundo porque as empresas poluem, no ambiente rural é diferente do ambiente urbano, então ali ele não polui tanto, mas talvez ele consuma produtos que poluem, ele acabe por não ter as mesmas relações com o lixo, com os resíduos da parte mais urbana, ele acaba jogando o lixo no ambiente, e isso acaba causando diversas situações problemáticas. Ele acaba jogando no ambiente que ele convive, por exemplo, aparelhos que são tóxicos, então que ele não tem essa relação com os resíduos, como as pessoas da zona urbana têm, que é só jogar na lata de lixo e o resíduo, né, selecionado e distribuído. Então essa relação a gente precisa passar para os nossos alunos também, que o que ele faz também está interferindo, numa escala menor, mas interfere. Então para isso ele vai entender que o consumo, que as relações que ele tem com a natureza, que ele tem com o consumo, com a indústria, com os gastos de energia, tudo isso acaba interferindo e associando-se a problemas maiores. E esse que é a situação. São
problemas menores que se associam dentro do ecossistema, porque está tudo interligado, se tornando uma bola de neve. É importante diversificar na prática pedagógica com integração. Então a gente vê novamente esse ponto. Diversificar. Porque se você sempre for repetitivo, fazer aqueles mesmos projetos todo ano, aquele mesmo texto repetitivo que era utilizado por seu próprio professor anteriormente, então sempre a mesma coisa, tão repetitivo, não contextualiza, não problematiza aquela questão, então de fato não vai ser eficiente. Você precisa diversificar, você precisa inserir o aluno. Então o aluno de hoje é totalmente de você quando você era aluno. Então você tem que entender isso. Você não está no mesmo local de antes. Agora você não é mais aluno, você é um professor. Então aquelas práticas pedagógicas que o seu professor utilizava com você não devem ser as mesmas que você vai utilizar com seus alunos. Porque você não é o seu professor, a realidade do seu professor não é a sua. Algumas coisas mudaram, não é? A tecnologia, o conhecimento, algumas questões mudaram. Por exemplo, anteriormente não tinha tantas pesquisas, hoje tem mais pesquisa, tem mais conhecimento científico, porque a tecnologia está auxiliando isso. O papel do educador é garantir a reflexão dos alunos acerca dos temas relacionados ao ambiente, refletir. Essa é a questão, refletir. O tom dessas afirmações revela uma ideia pedagógica em que a sensibilidade para a percepção dos problemas ambientais está muito presente e privilegiando a dimensão subjetiva do processo educativo. Então a gente precisa sensibilizar. Você vai sensibilizar o aluno com apenas um projeto raso? Não. Você vai sensibilizar o aluno quando você consegue fazer com que ele se veja inserido de fato na natureza. Que ele veja inserido que aquele consumo dele, a forma que ele consome, está causando problema. A empresa que ele está consumindo, que ele está comprando, é uma empresa que está causando problema ao ambiente, que ele está criando possíveis situações futuras, que vai causar malefícios para ele e também para os descendentes e familiares e até pessoas que ele não conhece. Então é isso. É uma questão que é subjetiva, porque ele vai precisar refletir sobre. Né? Você precisa passar para ele um conhecimento que ele possa refletir sobre isso. É bem complexo essa relação, porque às vezes esses temas que são interdisciplinares, você é obrigado a passar, mas você não precisa se aprofundar, acaba tendo esse problema, porque você apenas faz um projeto, você apenas passa algo bem raso ali, porque você precisa cumprir a tabela, mas não está chegando onde deveria chegar. Esse é o problema da educação ambiental de hoje. Você precisa passar mais a respeito, você precisa falar mais a respeito. Não apenas aquele básico, você precisa ir mais, ir além. É muito importante isso, você ir além como educador e fazer com que o aluno se sinta mesmo inserido dentro daquele contexto, daquela problemática. Como falamos, né, é muito importante que o professor mesmo ele debata dentro de sala de aula, faça com que os alunos pensem a respeito. Ele deve inserir a educação ambiental em sua prática docente. Ele precisa dar na sala de aula um lugar propício à ação educativa, valorizar a participação dos alunos, as suas experiências de vida. Por exemplo, você que é do interior, você pode desenvolver ali uma prática pedagógica que o aluno contextualize a sua situação. Se ele é um ribeirinho, você pode conversar com ele a respeito de onde são jogados os resíduos, aonde ele toma banho, como é que ele está ali, qual a relação com a natureza que ele está desenvolvendo.
Ele está tirando tudo da natureza e só jogando lixo no rio, ou então ele está tendo uma relação mais equilibrada com a natureza. Ele está tirando tudo e está devolvendo só as coisas boas. Ele não está apenas jogando lixo, porque às vezes o aluno, até mesmo os adultos, eles pensam que aquilo ali sempre vai estar lá do mesmo jeito, não vai ter problemas no futuro. O rio, a água, ele sempre vai ser boa para consumo, não vai piorar a situação, não vai ser degradado. Então a gente precisa passar essa relação também a eles que isso pode piorar. Você pode simplesmente mostrar para eles como era no passado, como está agora. Se não houver uma mudança, como é que pode ficar, que pode piorar bastante. Então o aluno precisa se perceber nessa realidade aí. Então você pode inserir, contextualizar, em que ele se sinta mesmo dentro daquela realidade. Que ele veja que o que ele está fazendo malefício para ele e também para as outras pessoas que convivem com ele. Então, toda essa relação social, cultural, econômica e política possibilita ele realizar novas descobertas. Você precisa aprofundar, não apenas falar de uma coisa só, mas em todas as vertentes que está inserido ali, aquele contexto social, aquele contexto ambiental. Aí, qual é a situação da educação ambiental no Brasil atualmente? Nós temos aí a Lei 9.795, de 99, que também institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Na relação política foi criado com o objetivo de assegurar, por meio da educação, a equilibrada integração entre as dimensões de sustentabilidade, ética, cultura, economia e o desenvolvimento do país, resultando em melhora de qualidade de vida. Então, por meio dessa lei, se propaga aí que haja equilíbrio no nosso consumo e também no nosso descarte, que a nossa relação com a natureza se torne algo mais equilibrado. Aí temos nosso artigo 1º dessa lei, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e o coletivo constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo, essencial à saída, qualidade de vida e sua sustentabilidade. Agora nós temos o artigo 2, que ele relata: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Você, como educador, você acha que está acontecendo desta forma? Esses 2 artigos aí, você acha que de fato estão sendo abrangidos aí na educação nacional, no ensino fundamental, também no ensino médio? No entanto, quando saímos do campo teórico, vamos para o prático, será que a educação ambiental está sendo mesmo aplicada de forma correta na nossa educação? O que é que você acha? Em uma pesquisa rápida, fomos nos buscadores online e a gente percebeu que a maioria dos projetos utilizados são rasos, básicos. Eles não incidem ali o aluno, não incentivam o aluno a pensar mais de diversas... Ele não faz com que o aluno veja em todas as dimensões esse problema. Eles são projetos rasos, aqueles projetos que a gente já está cansado de ver sendo repetidos anos e anos na escola. Que não há, de fato, uma aplicação prática, em que os alunos não saem de lá conhecedores da problemática, de fato. Então, o que isso significa? Apesar de a gente ter leis ótimas a respeito, que compreendem e apresentam um contexto teórico muito bom, mas na prática não é utilizado. Não é? Essa a questão. Nós, como educadores, na atual situação, nós devemos modificar isso. Devemos criar métodos mais adequados para essa realidade, para a nossa sociedade atual. Aqui nossas referências. A gente tem que entender que o professor, educador ambiental, não precisa apenas ser o professor de ciências.
todos os outros professores, todos os educadores podem falar a respeito, desenvolver projetos interdisciplinares, porque a educação ambiental ela perpassa todas as disciplinas, elas podem conversar entre si, é muito bom isso. É muito necessário isso, que o professor compreenda essas necessidades. Então, eu espero que todos se tornem bons educadores ambientais, que insiram seus alunos no conhecimento ambiental de fato e prático.